Boa noite, pessoal. Estou tentando escrever aqui na tela do que se tratará a nossa live, mas eu não tenho essa opção aqui. Não aparece aqui para mim essa opção. Enfim, boa noite. Que bom estar com vocês novamente, né? Nessa nova semana, mais uma live. Essa live é uma realização da Associação Brasileira do Sono. Para quem não me conhece, está entrando hoje pela primeira vez, eu sou Andréa Bacelar, eu sou neurologista e atual presidente dessa associação, que é uma associação multidisciplinar, não é uma associação somente de médicos, também temos médicos, eu, por acaso, sou médica, mas o grande fascínio do sono e dessa associação é termos várias especialidades, e isso faz com que essa interdisciplinaridade nos enriqueça a cada dia, né? A gente aprende a cada dia um com o outro, e hoje não tenho dúvida que não será diferente, né? Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Rogério Santos Silva, é meu amigo de longa data, e a gente tem tentado convidar pessoas das diversas áreas, até para vocês que estão nos assistindo desde a primeira, essa parece que é a oitava, verem, né, o que o sono pode nos oferecer, não somente como especialização, né, como aonde eu me insiro, aonde eu quero estudar, aonde eu me interesso, como aonde eu preciso buscar ajuda, qual é a enfermidade, o transtorno de sono que eu, a minha família ou meus amigos podemos ter, e como a gente pode tratar. Enfim, o público é muito diverso por conta disso, porque a gente tem aqui desde pessoas, desde profissionais, desde especialistas do sono que vêm nos prestigiar, como pessoas interessadas porque tem algum problema de sono. Tá? Então, feito esse início, eu vou agora buscar aqui o nosso amigo Rogério. Cadê você? O Rogério, ele já está aqui, mas ele tem que me solicitar para que o convite para entrar. E aí eu aceito. Enviou a solicitação, tá aqui. Enviei a solicitação. Vamos lá. Aguardando a entrada do nosso amigo. Olá, oi, querido! tudo bem? Boa Tudo bom, noite. Rogério? E você, minha amiga? Tudo Tudo bem, bem tudo nesses tempos bom. Você aí em São difíceis, Paulo? não é? Tá muito frio aí? Hoje deu, além de frio, chuvinha, viu? Ainda bem que a gente estava precisando, né? Que bom, que bom. Andréia, Olha, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Acho super legal essa ideia da ABS de promover essas conversas nesse momento tão complicado. A gente, pelo menos, tem coisas na cabeça boas para pensar, né? Obrigado pelo exatamente. convite. Eu que agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. O doutor Rogério, ele é pós-doutorado pela Unifesp, né? A formação é biólogo, e ele hoje é coordenador de ensino do Instituto do Sono e também atual coordenador do Conselho de Tecnologia para avaliação do sono da Associação Brasileira do Sono. Pertence ao nosso grupo, à nossa equipe, e muitos anos, né, Rogério? É bastante tempo, né, Andréia?
Eu A queria, barba Rogério, branca não nega, né? é verdade. Mas tá bonitão, viu? Tá Obrigado, estiloso, estiloso. obrigado, obrigado. Bom, o Rogério está com a gente há muito tempo. O Rogério é assim, é um ícone no sono, nos ajudou na montagem dos inúmeros laboratórios de sono pelo Brasil, até porque foi o pioneiro em certificar técnicos de polissonografia. Né? Aqui mesmo, aqui no Rio de Janeiro, né, Rogério, você já veio algumas vezes, não só para ensinar, para atualizar, como para formar pessoas em técnicos de polissonografia. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, Rogério, eu queria que você explicasse para as pessoas, quer dizer, qual é o passo a passo, como uma pessoa pode chegar a ser técnico de polissonografia, ele precisa ter que formação básica e existe alguma certificação para que ele tenha exatamente essa profissão para seguir? Na verdade é assim. Recentemente, na verdade, está fazendo alguns meses que o Ministério do Trabalho reconheceu a profissão a função a ocupação, né, de técnico em polissonografia. Isso foi reconhecido recentemente pelo Ministério do Trabalho. Mas até então a gente não tem uma regulamentação oficial para o técnico. A partir do ano passado é que o Ministério do Trabalho definiu isso. O técnico de polissonografia, para ter essa ocupação, ele precisa ter segundo grau, o ensino médio, né, completo, e ter um curso que a gente chama de suporte básico de vida ou ressuscitação cardiopulmonar, para que ele possa atuar. O Ministério do Trabalho não formalizou um curso de formação para técnico, a necessidade disso, uma vez que o Brasil é tão grande, a gente não tem um curso de ensino médio adequado para isso, ou mesmo de graduação. Talvez é uma coisa que a gente tenha que realmente pensar nisso. A gente tem alguns cursos espalhados pelo Brasil, cursos de pequena ou média duração, para formar os técnicos, né? A gente faz isso, por exemplo, no Instituto do Sono. Eu sei que tem alguns outros lugares do país, enorme que é o nosso país, tem alguns outros lugares que têm esse tipo de curso, mas é muito pouco ainda. De qualquer forma, junto com a Associação Brasileira do Sono, a gente, desde 2001, Andréia, a gente faz uma tentativa de consolidar a formação do técnico, sempre com cursos de atualização durante os congressos, mas principalmente estimulando a esses técnicos, a quem já trabalha com isso, quem já tem uma formação nesses cursos pingados pelo Brasil, ou não, mas que já trabalham com isso, para fazer uma prova de habilitação para técnico de polissonografia. Essa prova é anual pela Associação Brasileira do Sono. Desde 2001 a gente aplica essa prova, tem uma comissão para organizar essa prova. Essa prova é aplicada anualmente. Atualmente a gente tem congresso brasileiro do sono todos os anos, né? Então, todos os anos, durante o congresso, a gente faz essa prova. Isso é uma tentativa de fazer com que os técnicos que trabalham se empenhem em cada vez ter mais atualização sobre o tema, buscar entender mais e reforçar o seu conhecimento para promover um exame de qualidade dentro dos laboratórios do sono, né? Então, é essa a nossa tentativa, particularmente junto com a Associação Brasileira do Sono, né? Então, para quem nunca ouviu falar em técnico de polissonografia, olhem só, ano que vem faremos 20 anos
que a ABS certifica técnicos em polissonografia. Quer dizer, aquele indivíduo que se formou, que aprendeu, muitas vezes aprende com o próprio coordenador do laboratório, ele começa ali, né, aquele aprendizado, depois ele faz um curso, depois ele começa um livro, e aí tem a oportunidade de ir ao curso do Rogério, ou o curso do Rogério ir até, né, um grupo de técnicos. E aí realmente é apaixonante, porque conhecer um pouco do sono, entender o que você está fazendo, tem um outro peso. Fazer por fazer, o que é aquela onda, aquele traçado, o que é aquilo que está passando no computador, né? Agora, no momento em que você fala assim, então, essa pessoa está no estágio tal, porque eu tenho essas características para definir isso, né? Então, você começa a ter um conhecimento e começa a se apaixonar por isso mesmo, Rogério. Então, eu acho que é uma profissão, ainda não está formalizado como profissão, mas veio para ficar. E hoje não dá para ser assim. Eu vou tirar, vou ser técnico de enfermagem, então eu vou para aquele hospital hoje aplicar injeção naquela pessoa, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você tem que ter toda uma formação. Então, eu queria só explicar isso para as pessoas que têm interesse, né? Os congressos da ABS acontecem nos anos pares em São Paulo, né? Esse ano será em São Paulo, é sempre em dezembro, e nos anos ímpares a gente elege na Assembleia qual será a cidade que terá o curso. Para algumas pessoas que estão nos prestigiando lá de Salvador, eu já vi o Davi aqui, pelo fato dos congressos terem sido muito no sul, viu, Rogério? A gente vai beneficiar o Nordeste, e aí, com a sua aprovação, né? Eu já pedi para o Rogério e ele aceitou também fazer este ano uma certificação em Salvador para essa região Nordeste, que acabou ficando longe, né? O Brasil tem dimensões continentais, então sair lá do Rio Grande do Norte para ir para o Rio Grande do Sul é muito longe, né? E a gente e tem muitos técnicos já habilitados, né, a terem essa certificação e querem. Ah, Estamos. Que eu não bom. sabia se era daí ou daqui que estava travado. Ah, tá bom, O meu ficou, a sua face ficou travada, o meu ficou, mas enfim, que bom que tá bom. voltamos. Isso tem Isso. acontecido, viu, Rogério? Não é culpa nem minha, nem sua, é o congestionamento de lives Eu nesse mesmo imagino, momento, né? As coisas estão. imagino, Porque é. está todo mundo abrigado, eu acho que isolado está quem está no hospital, né? Está no isolamento, está ali naquela É situação. Nós verdade, estamos abrigados na nossa é verdade, casa, né? Então, que é bom verdade. que nós estamos seguros e salvos. Aham. Rogério, então eu queria que você começasse a falar para a gente o que é o sono, o que é um sono normal, para as pessoas entenderem um pouco e entrarmos nesse mundo do sono. Na verdade é assim, André, é interessante isso porque a gente vai tentar entender, quer dizer, o que é o sono, por que a gente dorme, né? É uma pergunta que o ser humano se faz desde que se entende, né?
para que a gente dorme, o que é esse momento das 24 horas, que é um comportamento completamente diferente. A gente não sabe exatamente o que é. Os primeiros estudos, basicamente, conseguiram definir uma resposta mais ou menos no formato que a gente entende hoje, de como é composto o sono. Começou lá com os indivíduos que estudavam neurologia, estudavam eletroencefalograma e queriam entender quais eram as atividades cerebrais dos indivíduos, as normais, as anormais, por conta das epilepsias, tal. Queriam entender mais isso. E aí eles começaram com os registros de eletroencefalograma mesmo, colocando eletrodos para identificar o padrão da atividade elétrica cerebral dos indivíduos durante a vigília, durante os indivíduos acordados. Eles começaram a perceber que quando a pessoa dormia, o padrão da atividade elétrica cerebral ficava diferente de quando ele estava acordado. E à medida que passava o tempo e a pessoa ficava mais tempo dormindo, o padrão se modificava ainda mais, as atividades ficavam diferentes. Começou por aí, a entender que o padrão da atividade elétrica cerebral, quando a gente dorme, é diferente da vigília. Aí eles começaram a identificar que o sono ia aprofundando e as ondas e as características das ondas que compõem a nossa atividade elétrica cerebral ficavam diferentes. E aí eles começaram a definir na época que a gente tinha 4 estágios diferentes do sono, né? À medida que o sono ia ficando mais aprofundado. Um pouco mais para frente na história, um pós-graduando, se não me engano, era um estudante da área do sono. Ele teve um bebê, né? Quer dizer, ele foi pai, e ele ficou, em determinado momento, cuidando do filho dele, e ele percebeu que o filho, enquanto dormia, tinha uns comportamentos estranhos e mexia os olhos, dormindo. E aí ele começou a estudar isso, levou isso para o orientador dele e falou, vamos estudar melhor. E aí eles descobriram que, e descreveram que a gente, quando dorme, a gente tem 2 grandes fases do sono. Uma é aquela que é chamada hoje de sono não REM, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que a gente não mexe os olhos enquanto dorme. Hoje, essa fase do sono, ela é dividida em 3 estágios. Estágio N1, N2, N3, no sentido do mais superficial para o mais profundo. Então, são 3 estágios do sono não REM. E o que eles chamaram de uma grande outra fase do sono, que eles chamaram de sono REM, vem do inglês Rapid Eye Movements, que, por conta dos movimentos dos olhos que a gente tem nessa fase, todos nós temos. É normal que a gente tenha essas 2 grandes fases. E a fase do sono REM, pelos estudos que eles começaram a fazer depois que eles identificaram isso, eles associaram, entre outras coisas, com os sonhos. Eles perguntavam para as pessoas, enquanto elas estavam dormindo, né? Ia lá, acordava a pessoa e perguntava, você estava sonhando? Mais de 80% das pessoas que eram acordadas durante o sono REM lembravam de sonho. E menos de 7% das pessoas que eram acordadas durante o sono não REM, quando não mexe os olhos, lembravam de sonho. Então, o sonho é amplamente associado com o sono REM. Embora a gente possa sonhar numa bem pequena parte do sono não REM, a gente possa sonhar também. Então, é assim que foi descrito os estágios do sono. 2 grandes fases, não REM e REM. A fase do sono não REM é dividida em 3 estágios, no sentido do sono mais superficial, aquele da transição da vigília para o sono. Quando a gente começa a dormir, a gente entra nessa fase do sono, nesse estágio que é chamado de N1. Depois a gente aprofunda um pouquinho, vai para o estágio N2, que a gente fica metade da noite. Metade da noite a gente fica nesse estágio N2. E o sono mais profundo, eu chamo profundo o quê? Aquele que é mais difícil de acordar. É chamado de estágio N3.
a gente precisa de todos esses estágios para estar bem no dia seguinte. Esses estágios, eles ciclam durante a noite, então a gente começa com o sono não REM, vai aprofundando, chega no N3, dá uma superficialização, Lisada. vai para o sono REM. Terminou o primeiro episódio de sono REM, isso dura uns 90 minutos em média. Terminou o primeiro episódio de sono REM, a gente volta para o sono não REM. Terminou o primeiro ciclo de sono, vai para o segundo ciclo. E cada ciclo dura mais ou menos 90 minutos, e isso varia de indivíduo para indivíduo, mas a gente tem 4, 5 ciclos de sono. E a gente, para estar bem no dia seguinte, a gente precisa ter essa distribuição dos estágios do sono de maneira adequada no decorrer da noite. Era isso, mais ou menos, que você queria... Não, ótimo, ótimo. Só para falar para vocês, né? A gente está com o doutor Rogério aqui, que é biólogo, pós-doutorado, e hoje coordena, né, o Centro de Estudos, e hoje é quem certifica os técnicos de polissonografia de todo o nosso Brasil. Então, vocês podem fazer perguntas. Eu somente desativei os comentários, né? Porque tinham muitos comentários aqui. Opa, acabei ativando novamente. Mas as perguntas vocês podem ir nesse interrogação, que aí eu vou pegando as perguntas. Rogério, e aí um técnico, numa noite de exame, ele consegue olhar, quer dizer, ele conseguiu fazer a montagem, que depois, se você quiser comentar, daquele paciente que está estudando esse sono, e ele consegue enxergar, ele consegue entender todas essas fases que você acabou descrevendo aqui para gente? Então, na verdade, é super legal isso que você está perguntando, porque é assim, como que a gente consegue identificar se uma pessoa, se um paciente tem essa distribuição que é necessária para que a gente esteja bem no dia seguinte? Como que a gente sabe investigar isso, né? Tem alguns instrumentos. O principal deles é a polissonografia, que é um exame que é feito, que é considerado padrão ouro pela Academia Americana de Medicina do Sono, pela própria Associação Brasileira do Sono. A polissonografia é um exame de laboratório que é considerado o exame padrão ouro para investigar o padrão de sono numa noite de sono habitual do indivíduo, embora seja no laboratório do sono. E também é o padrão ouro para investigar a presença de algum eventual distúrbio do sono que atrapalhe o padrão esperado de distribuição dos estágios do sono. Esse exame, então, é a polissonografia. É o padrão ouro por quê? Porque é realizado num laboratório e acompanhado pelo técnico de polissonografia, que é um profissional treinado para acompanhar a noite inteira o sono daquele indivíduo, que vai ser monitorizado com alguns eletrodos para eletroencefalograma. Lembra que eu falei que é o padrão da atividade elétrica cerebral que identifica os diferentes estágios do sono? Isso é registrado na polissonografia. Então, eletroencefalograma, outros padrões fisiológicos, né, precisam ser investigados. Por exemplo, se ele está mexendo os olhos durante o sono. Então, a gente coloca eletrodos no canto externo dos olhos. É tudo não invasivo. É tudo sobre a pele. Tem que preparar a pele para receber esses eletrodos. Então, eletrodos para o movimento dos olhos, que a gente chama de eletrooculograma, né? Eletrodos para movimentos durante a noite. Então, primeiro a gente precisa identificar, porque lembra que eu falei do sono não REM? Do sono REM? O sono REM, quando a gente sonha, parece que tem um mecanismo fisiológico de defesa do nosso organismo, que todo mundo que é normal entra nessa fase do sono que chama REM, sono REM, que sonha, mexe os olhinhos e, entre outras coisas, também tem a tonia dos músculos esqueléticos. Para quê? Parece que é para que a gente não saia tendo os comportamentos motores do que a gente está sonhando e não se machuque e tal. Então, a gente precisa avaliar durante a polissonografia também
a atividade muscular para saber se a gente tem essa atonia que é esperada ou não, porque se não tiver pode ser um distúrbio, né? Outros grupos musculares são avaliados também para saber se tem bruxismo, que é um distúrbio do sono, que pode atrapalhar o padrão do sono. Movimentos de pernas, tem um distúrbio do sono que é chamado movimento periódicos de pernas durante o sono. Tem gente que dorme, começa a ter abalos musculares, principalmente dos membros inferiores. Esses abalos podem fazer com que ele tenha pequenas superficializações do sono, ele acha que está dormindo, mas o sono está todo fragmentado. E a gente, investigando pela polissonografia o registro do movimento das pernas, a gente consegue identificar isso, que tem um padrão específico. A avaliação da parte respiratória, né? É super importante, acho que todo mundo já está familiarizado com esse termo apneia do sono. São distúrbios muito prevalentes na população geral que precisam ser investigados e para o diagnóstico, para o médico fazer o diagnóstico, precisa avaliar objetivamente se a pessoa para de respirar durante a noite. Qual que é o exame padrão e padronizado, padrão ouro para fazer isso? A polissonografia também. Tem outros, mas a polissonografia é o padrão ouro. Então, o técnico de polissonografia, numa noite, ele consegue acompanhar um paciente que foi encaminhado por um médico, né? Para investigar o padrão do sono dele. Provavelmente ele procurou um médico porque ou ele dorme muito, muito sonolento durante o dia, eu quero dizer, ou ele tem insônia, então ele procura o médico porque, eu não estou dormindo bem, né? Eu não tenho, a minha memória está ruim, eu estou sonolento, eu durmo a noite inteira e estou sonolento durante o dia. Então, cada paciente vai procurar seu médico por uma queixa. Se o médico acha que vale a pena investigar o padrão do sono dele para ver se tem alguma coisa atrapalhando a distribuição adequada dos estágios do sono, indica a polissonografia. Quem recebe esse paciente lá? No laboratório do sono, né? O técnico de polissonografia. Ele coloca esses eletrodos de maneira adequada, no lugar certo, tem toda uma técnica para fazer isso, né? É um exame de laboratório. Quando você vai colher um exame de sangue, por exemplo, tem toda uma técnica para esse exame ser colhido e ser analisado. É a mesma coisa com o padrão do sono na polissonografia. O técnico coloca os eletrodos, começa o exame, a avaliação do sono mais ou menos próximo ao horário habitual do indivíduo dormir, se é possível isso. Espera o indivíduo dormir e fica vendo isso na tela do computador. Por isso que você falou logo no começo que o técnico precisa reconhecer esses padrões. Por quê? Porque o padrão ouro é o técnico acompanhar. Porque se tiver qualquer problema, cair um eletrodo, alguma coisa não estiver funcionando, o técnico tem que ir lá arrumar para garantir que numa noite única de registro a gente consiga identificar com qualidade tudo o que aconteceu. Esse é o papel do técnico de polissonografia. E dessa noite inteira, né, de registro, a gente colhe, imagina, um exame que dura 8 horas, né, com um monte de variáveis fisiológicas sendo registradas continuamente e simultaneamente durante a noite inteira. No dia seguinte, o técnico termina o exame, libera o paciente, tudo limpinho, sem as pastas condutoras, nada disso. Mas o exame não terminou ainda. Ainda precisa um outro profissional, que geralmente não é o técnico da noite, é um médico com formação em polissonografia, ou um analista de polissonografia que não é médico, mas que faz uma pré-análise desse monte de informação, passa para um médico especialista e o médico faz o laudo de tudo que aconteceu naquele exame, naquela noite. Isto é a polissonografia. Isso é o padrão ouro para se investigar o padrão, a distribuição do sono e, eventualmente, o que pode estar associado com o distúrbio do sono que está acontecendo durante uma noite avaliada objetivamente pelo registro dessas variáveis fisiológicas, né? Isto é a polissonografia. É assim que a gente Maravilhoso, faz. Rogério. Olha, temos mais de 100 pessoas nos assistindo nesse momento. Que Muito legal isso. Que legal. Várias perguntas que eu quero agora tentar fazer as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, né? Primeiro, isso vai estar gravado no IGTV aqui do Instagram
e depois vai para o canal do Sono no YouTube. Então, não se preocupem que essa live estará gravada. Outra questão, perguntaram, se acho que vai existir uma associação somente para o técnico. Eu queria que o técnico entendesse que a Associação Brasileira do Sono é dele, é também dele. O que a gente quer é unificar. Nós temos 8 conselhos dentro da ABS. E um deles, que é o que o Rogério coordena, é um conselho que o técnico está inserido. Para que isso? Exatamente para... Eu tenho dúvida, eu tenho questionamento, eu tenho um problema na minha cidade, eu quero me certificar. Existe esse conselho, é só entrar em contato com a ABS, né? www.absono.com.br, a secretária está lá o tempo todo disponível. Que você conseguirá essas informações e é encaminhado, é para psicologia, é para fonoaudiologia, é para fisioterapia, é para odontologia, e aí a gente começa a distribuir e cada conselho, né, tenta ajudar aquela pessoa no que tangera a sua dúvida, tá? Então, perguntas para você, Rogério. Peraí, posso fazer um comentário? Desculpa, posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Você sabe que, lembra que eu falei que há 20 anos quase, a gente criou uma prova de habilitação, né, para estimular os técnicos a irem atrás de conhecimento e tudo isso. Isso há 20 anos. E essa discussão de se valeria a pena ou não fazer uma associação específica para técnico de polissonografia tem sido discutido desde lá. E, na verdade, é o que você falou no comecinho. O sono, o estudo do sono é multiprofissional, é interdisciplinar. Então, não tem por que a gente dividir em diferentes associações, sendo que a gente precisa justamente aglutinar as diferentes profissões para que a gente fale uma mesma língua. Eu preciso do médico, preciso do fisioterapeuta, preciso do dentista para ser técnico de polissonografia. Eu sou biólogo de formação, né? Então, todo mundo conversando dentro de uma mesma associação, que é a Associação Brasileira do Sono, nos parece ser mais útil e inteligente do que ficar dividindo em diferentes associações. Aqui se esse ano vai ter certificação. Então, a gente... a gente quer fazer... Porque geralmente... Pode falar, Rogério, pode falar. Historicamente, nesses quase 20 anos, a gente lança o edital da prova mais ou menos em maio, porque a prova é sempre no final do ano. Com essa história da pandemia, né, eu acho que ninguém melhor do que a Andréia, que está aqui na nossa frente, responder. A gente está um pouco preocupado como vai ser o formato, como que vai ser o congresso, como que vai ser o andamento. Está tudo meio... A gente não sabe direito o que vai acontecer. Então, por conta disso, a ideia é que tenha a prova, né? Tanto é que a Andréia falou que já estava até programado para ter uma prova durante o congresso, e no mesmo momento que a gente estivesse aplicando a prova no congresso, ia ter um grupo da ABS aplicando a prova para o Nordeste, ao mesmo tempo, era a mesma prova. Isso estava tudo programado já, só que deu uma paradinha para a gente ver o que vai acontecer com os formatos das coisas presenciais, né? A gente Exatamente. Não sabe ainda. A gente pretende que o nosso congresso irá acontecer, os nossos cursos irão acontecer. A gente não sabe se é no final do ano, se é no começo do ano, se é virtual, se é presencial, mas a gente vai mantê-lo. De alguma maneira, já existe uma comissão científica que já está se reunindo, montando o programa. Então, as coisas estão acontecendo e assim que a gente puder, a gente vai passar essa informação. Outro questionamento aqui, Rogério, deve ser uma técnica, eu não peguei o nome, mas a preocupação dela. Quando um paciente começa a dessaturar de madrugada e o técnico está ali, o que fazer? É uma pergunta interessante, porque só contextualizando, né?
O técnico de polissonografia, ele fica no laboratório do sono a noite inteira acompanhando o paciente. Nem sempre este técnico, ele tem ao lado dele um médico, né? Às vezes esse técnico está sozinho, com um, dois, no máximo 3 pacientes que ele acompanha numa noite, né? E às vezes ele está sozinho. Então, por isso que a gente, logo no começo, falou, é necessário para o técnico que ele tenha um curso de suporte básico de vida, porque se acontecer alguma intercorrência, se o paciente precisar de alguma necessidade médica, o técnico tem que saber o que fazer, porque ele está lá sozinho muitas vezes. Às vezes ele não trabalha com ninguém. Primeira coisa é ligar para o médico, porque ele teve um treinamento com o médico responsável pelo laboratório do sono, para saber o que fazer nessa situação, né? Então, a primeira coisa é, ele tem que ter um suporte básico de vida para saber o que fazer. Tem que ter um protocolo do laboratório para saber o que fazer numa situação de emergência. E em situações que são até esperadas no laboratório do sono, como essa que a colega questionou. Um paciente que, no laboratório do sono, tem uma queda acentuada da saturação de oxihemoglobina, que é esperado em pacientes graves, o que a gente primeiro tem que pensar? Um paciente desse, provavelmente, ele tem apneia grave, né? Por isso que ele está desaturando. Precisa ver se as desaturações são intermitentes, porque tem outros quadros que ele começa a dormir, a saturação cai porque ele tem um problema pulmonar. Então, precisa saber exatamente quem é o paciente que você está lidando. Se é um paciente que tem um problema pulmonar, liga para o médico e fala, olha, aquele paciente que veio fazer o exame, ele está com a saturação lá embaixo e não sobe, e ele não está tendo apneia. O que eu faço nessa situação? Isso se já não tiver um protocolo para isso no laboratório, que deveria ter. O médico é que tem que falar, o médico responsável pelo laboratório. Você vai fazer isso, 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 vai ligar um oxigênio, tantos litros, etc. Nos casos dos pacientes que têm a dessaturação intermitente, por quê? Porque ele para de respirar, é aquele que não tem um problema pulmonar de base. Ele tem pausas respiratórias associadas ao sono, que são as apneias do sono. Esses pacientes, quando eles param de respirar, eu acho que até já teve live sobre isso, né? Por conta de algum problema na via aérea superior, que tem uma obstrução, e é isso que provoca, ou por obesidade, ou por fator anatômico, por disposição genética, sei lá, por algum problema, ele para de respirar durante a noite. Quando dorme, que relaxa o tônus muscular. Para voltar, por conta dessa pausa respiratória, que a gente chama de apneia ou hipopneia, né? Se não é uma pausa completa, é uma hipopneia que a gente chama, o termo é esse. Por conta dessas pausas, ele não respira mais, a gente respira para entrar oxigênio. O oxigênio não está entrando, então cai o nível de oxigênio por conta dessa pausa. Só que aí o organismo percebe, fala, opa, está caindo muito a saturação de oxigênio. O que o organismo faz? Vai lá e dá um despertarzinho nesse indivíduo, fragmenta o sono dele, ele nem percebe às vezes. Ele só superficializa o sono, porque quando superficializa, volta o tônus muscular, o paciente volta a respirar. Aí sobe a saturação de novo. E isso vai acontecendo, se ele é muito grave, muitas vezes durante a noite. O paciente acha que está dormindo, mas está toda hora fragmentando, parando de respirar e a saturação caindo. Os pacientes muito graves caem muito a saturação por conta dessas pausas. E isso é horroroso para o técnico fazendo isso durante a noite. O que eu faço nesses casos? Primeira coisa, veja se é intermitente. Ele tem que voltar a ventilar e voltar a subir a saturação. Se isso acontece e ele volta a subir a saturação, isso é esperado do problema que ele tem. Isso é resposta do problema que ele tem. Provavelmente ele está tendo isso e não é só no teu laboratório. Ele tem isso na casa dele, porque a ideia da polissonografia é representar o habitual do paciente. Então ele dorme assim toda noite, muito provavelmente. E precisa o técnico ficar atento, por quê? Porque isso pode ter consequência. E ninguém morre da apneia.
Morre das consequências da apneia. Se acontecer alguma coisa no laboratório, aí sim saber o que fazer, né? Estas desaturações. Essas desaturações não acontecem só porque ele está no laboratório. Deu para entender isso? Isso é a vida dele na noite que ele dorme na, né? Não vai ser por conta de uma coisa necessariamente no laboratório. Mas no laboratório. O técnico bem treinado vai ficar atento a noite inteira e saber o que fazer numa situação dessa. Por isso, o suporte básico de vida. É isso, okay. Andréa? É isso, joia. Rogério, perguntaram aqui sobre se medicação pode alterar a polissonografia. Sem dúvida, sem dúvida. O padrão, dependendo do medicamento, né? Tem medicamento que altera o padrão da atividade elétrica cerebral. Tem medicamento que aumenta a fragmentação do sono. Tem medicamento que diminui o tônus muscular. Né? Então, depende do... É claro que o técnico, ele trabalha em equipe, né? E quem é responsável pelo laboratório do sono é o médico. Né? Então, o médico é que vai falar, olha, técnico de polissonografia, hoje você tem um exame deste paciente e dá as informações de quem que é esse paciente para que o técnico já se prepare. Olha, pode acontecer isso, o paciente toma essas medicações e isso pode ter essas interferências no padrão do sono e já vai preparado para saber o que pode acontecer naquela noite, por exemplo. Né? Mas sim, tem muitos medicamentos que alteram o padrão do sono e que tem interferência na distribuição dos estágios e na presença, por exemplo, de movimentos de pernas por conta de medicamento, aumento de apneia ou hipopneia por conta de medicamento e assim por diante. Diminuição ou aumento das latências do sono. Por exemplo, tem alguns tipos de medicamento que, usados para depressão, André é melhor do que eu para falar disso, que suprimem sono REM. Então, o indivíduo, quando ele toma esse medicamento, o que acontece? Ele tem o sono REM, a latência REM que deveria aparecer na noite, ao redor de 1h30 que o indivíduo começou a dormir, demora muito para aparecer e vai ter uma porção pequenininha só lá no final da noite. E o técnico está esperando o quê? Opa, depois de 90 minutos, mais ou menos, ele vai ter sono REM. E não tem sono REM. E aí ele fica esperando e não tem sono REM. O técnico dá uma olhadinha lá, ele toma tal medicamento, aí ele já sabe, opa, se ele toma tal medicamento que suprime sono REM, eu espero que ele tenha menos sono REM. Então, o técnico bem formado, bem instruído, bem treinado, ele sabe lidar com essas situações e sabe o que esperar de cada paciente durante a noite. Olha, Rogério, eu costumo dizer que 90% da polissonografia é essa aquisição, né? Não só os questionários pré-sono, bem preenchidos, o técnico avaliar se está bem preenchido, né? Perguntar o que não foi colocado ali, por exemplo, medicação, colocar o que está acontecendo na noite, escrever o horário que aconteceu à noite e estar com todos esses canais ajustados, adequados. Gente, pegar um exame assim é a conclusão mesmo. Quer dizer, o técnico fez 90% do exame, o médico só vai concluir uma coisa que está bem adquirida e ele não tem dúvida. Agora, um exame mal adquirido, a gente fica ali, não é, faz, volta. Existe uma questão aqui, né? Uma pessoa perguntou se quem não sonha tem sono REM. Então, essa questão do sonho e do sono REM, né? Só para você explicar um pouquinho melhor, que eu acho que não ficou alguma dúvida aí. É muito legal isso, né? Porque tem gente que... Eu acabei de falar que para a gente estar bem no dia seguinte, a gente precisa ter todas as fases do sono distribuídas como esperado. E que a gente tem necessariamente que ter vários ciclos de sono que contemplam sono não REM e sono REM. Falei também que a gente sonha geralmente no sono REM. Se a gente sonha, em média, 4, 5, 6 vezes por noite, por que tem gente que fala que não sonha? Né?
Na verdade, os estudos vão atrás disso também, para tentar entender, né? Parece que a gente só vai lembrar do sonho se a gente acordar durante aquele episódio do sono REM. Por isso que a gente sempre lembra do pesadelo, porque o pesadelo tem um conteúdo emocional tão importante que a gente acorda durante o sonho, né? Que é o pesadelo, é um sono com conteúdo intenso, Negativo. negativo, e aí a gente lembra, porque a gente acorda durante. Agora, os estudos mostram que a gente lembra do sonho se a gente acordar durante o sonho, ou se acordar até no máximo 20 minutos depois do último episódio de sono REM. Por isso que tem algumas pessoas que falam que não lembram do sonho, embora eu tenha sonhado 4, 5, 6 vezes por noite. Por quê? Porque ela acorda muito tempo depois do último episódio de sono REM. E por outro lado, tem pessoas que falam eu sonho muito. Provavelmente porque fragmentam o sono durante a noite, e aí, quando tem a consciência, porque fragmentou o sono durante a noite, lembra, porque o último episódio de sono REM aconteceu menos de 20 minutos depois, e lembra daquele conteúdo daquele sonho. E aí, como ela superficializa várias vezes, ela pode lembrar mais do conteúdo do sonho. Contextualizando agora na pandemia, né, Rogério? As pessoas têm questionado e tem chegado muito para a gente essa queixa de muito pesadelo. Nossa, eu nem lembrava que eu sonhava, eu estou tendo muito pesadelo. E é exatamente a explicação que você deu, né? Não só porque nós estamos vivendo tensos, preocupados, né, com as notícias, com tudo, e aí a gente vai dormir e essa fragmentação, essa superficialização com um sonho de conteúdo negativo faz com que a gente lembre mais desse momento que a gente está vivendo. Rogério, a gente tem, pra você ter uma ideia, já voou, a gente só tem 10 minutos. É verdade. Então, eu não queria que você deixasse de falar para a gente essa diferença, e aproveitando uma pergunta aqui, da polissonografia no laboratório, da polissonografia domiciliar, e como você acha que vai ser o futuro dessa questão, dessa investigação do sono, que também tem uma pergunta nesse sentido. Então, na verdade, vou tentar ser rápido, porque vocês veem que eu falo muito, né? Todo mundo que me conhece sabe. Mas vou tentar ser rápido. Na verdade, assim, a gente já entendeu que o padrão ouro, dentro da medicina do sono, para investigar distúrbios do sono, inclusive a apneia obstrutiva do sono, é a polissonografia, né? Porque acompanha tudo o que acontece e de maneira padronizada. A gente tem no mercado alguns tipos de dispositivos que podem fazer o exame que seria feito no laboratório, que é o padrão ouro, na casa do paciente. Tem alguma discussão até que seria no ambiente dele, seria mais confortável, tal, etc. Essa discussão pode ser em outro momento para a gente fazer, mas, de qualquer forma, tem indicação para tudo. Tem indicação para o paciente que vai para o laboratório do sono, e o médico sabe disso, quem é que se beneficia só com a polissonografia ou que pode se beneficiar com esse tipo de investigação que é feita domiciliar. Tem tipos diferentes dessa investigação domiciliar. Tem alguns tipos de equipamentos que analisam toda a atividade elétrica cerebral, movimento de olho. Quer dizer, faz a investigação de todas as variáveis fisiológicas que a gente vê no laboratório do sono. Só que com o problema, não tem ninguém acompanhando. Se tiver algum problema durante a noite, cair um eletrodo, cair um sensor, você perdeu o exame, vai ter que repetir, né? Então essa é a desvantagem. Um outro tipo de equipamento que está muito validado na literatura em comparação com a polissonografia, é especificamente para investigar a apneia do sono, que é esse equipamento domiciliar que avalia não avalia eletroencefalograma. A gente não sabe se o paciente está dormindo ou não, mas avalia a parte respiratória e a saturação de oxigênio e algumas outras variáveis. Esses equipamentos domiciliares, eles estão muito bem validados em comparação com a polissonografia, que é o padrão ouro. Então, o médico tem que saber quem é o paciente que se beneficia com esse tipo de instrumento para fazer o diagnóstico dele. E aí tem indicação para o paciente que tem
alta probabilidade pré-teste, quer dizer, tem muita queixa e as queixas são muito características de apneia moderada ou grave, esse paciente se beneficia. Não precisa ir para o laboratório do sono, em comparação com a polissonografia, tem estudos que mostram que esse exame na casa do paciente funciona. Então, na tentativa, e tem um monte de paciente com apneia do sono por aí, que nem sabe que tem o distúrbio. Então, se o médico percebe, ou o paciente se queixou, investiga, se não pode fazer polissonografia, e ele tem alta probabilidade de pré-teste, funciona fazer um exame em casa assim. Mas, de novo, gente, tem que ter uma indicação muito bem feita pelo especialista em medicina do sono, que é o médico que vai acompanhar esse paciente, né? Qual que é a minha perspectiva? Deu para entender, André? Era isso? Deu, claro. Tá. E qual que é a minha perspectiva para o futuro, né? A gente está falando de um exame, gente, que foi padronizado pela primeira vez, que é a polissonografia. Ele foi padronizado pela primeira vez em 1968. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez hoje. Teve algumas evoluções, algumas alterações, regrinhas para colocar e identificar padrões, etc. Mas não mudou muito. São eletrodos colocados na pele de maneira não invasiva, né? Sensores que avaliam essas inúmeras variáveis fisiológicas que eu falei, com um monte de fios. O paciente precisa dormir na casa dele, no laboratório, para que um técnico garanta a qualidade. Isso é o padrão ouro. Todos os outros tipos de dispositivos que tem no mercado são comparados com a polissonografia, é o que a gente tem para hoje. Porém, não tem dúvida que o paciente pode falar, putz, eu vou dormir fora do meu ambiente. A minha queixa é no meu ambiente, né? Eu vou dormir fora do meu ambiente, cheio de fios, com alguém prestando atenção no meu sono, e vou ter que representar o que acontece na minha casa. Está validado que isso funciona. Mas pode ser que tenha outras estratégias daqui para frente. Telemedicina ou inteligência artificial. A gente está estudando, a gente está num momento de tecnologia que pode ser que apareça alguma coisa que até explique melhor esses padrões de estágios do sono e tudo isso, do que esse que a gente vem utilizando desde antes de 1968, né? Então, eu imagino, sim, que tem uma tendência a um instrumento com uma característica tecnológica diferente, né, para avaliar isso. A gente tem, por exemplo, dispositivos, todo mundo já ouviu falar disso, no reloginho, esses usáveis, né, que as pessoas põem pulseiras, aplicativos no celular, que investigam e sugerem o padrão do sono. Não está nada validado, viu, gente? Essas pulseirinhas. Só um que chama actígrafo, que isso está validado contra a polissonografia, mas que é uma outra aula também. Mas esses dispositivos comerciais, né, de pulseirinhas tal, isso ajuda. Você já fica mais atento do que você como paciente, né? Você como pessoa que está usando isso, usuário. Você fica prestando mais atenção no teu sono, né? Como que está a distribuição, tenta regular. A gente sabe que é tão importante dormir e acordar no mesmo horário. Você tem uma ideia de como isso está funcionando, mas é uma ideia. Isso não está validado contra a polissonografia. A gente só presta mais atenção. Por outro lado, pode prestar muita atenção e ter uma insônia, né, Andréa? De tanto que quer ficar ansioso para que o sono funcione. Então, cuidado com esses dispositivos. De novo, se bem aplicados, bem utilizados, eles ajudam de alguma forma. Olha, Rogério, o papo está muito bom. Poderia abrir um vinho aqui, continuar conversando, que né? delícia. Eu com a minha coca, quem me conhece sabe que eu sou viciado. Rogério não bebe. Olha, foi maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muito, acho que foi muito elucidativo. Tem perguntas de polissonografia na infância, tem pergunta de titulação de CPAP, tem perguntas de avaliação da própria insônia. Mas eu juro que a gente vai chamar o Rogério novamente para continuar esse papo gostoso com a gente. Rogério, queria te agradecer muito. A live vai cair, vai terminar.
Então, eu acho que foi muito proveitoso. Nós temos 90 pessoas até agora com a gente, escutando, e eu espero ter respondido a maioria das perguntas de vocês, seguidores. Eu agradeço muito a audiência. Obrigado, Andréia, obrigado pelo convite, mais uma vez, por esse desafio da ABS de tentar trazer nesse momento tão difícil para a gente temas inteligentes para que a gente possa discutir, né? E nesse momento ainda que a gente, como animal humano, né, a gente tem mecanismos de defesa associados com essa ansiedade que faz com que a gente fique mais alerta mesmo, que tenha um sono de pior qualidade por conta desse mecanismo de defesa. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que ficar alerta e atento para se proteger. Mas a gente sabendo como funciona, entendendo o que é, a gente consegue de alguma coisa minimizar tudo isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. E boa Obrigada, sorte e beijão. saúde para todo mundo. Tchau, tchau. Tá bom. Beijo, Rogério. Beijo, Bye, tchau. bye. Tchau. Tchau, tchau. Gente, tem uma perguntinha aqui que eu não respondi, mas estará no nosso site que a gente fez, a ABS e a ABMS juntas, um quinto boletim desde que a Covid começou, que é a respeito da polissonografia em relação ao coronavírus, se é seguro, se não é seguro, se está aberto, se não está aberto. A recomendação é que é um exame eletivo, é um exame que a gente pode aguardar um pouco, para alguns, para outros não. Então, a gente tem toda a recomendação agora, saiu hoje o boletim de como devem funcionar os laboratórios de sono. Vocês técnicos, vocês chefes de serviço, chefes de laboratório, por favor, entrem no site da ABS, que lá estarão todas as recomendações que não só a ABS, como a Associação Brasileira de Medicina do Sono, em conjunto, nós confeccionamos para vocês, tá? Muito obrigado, até a próxima, um beijo, fiquem com Deus. Tchau.